Encosta na parede e abre as pernas, bonita. Aqui é pastor disfarçado. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o pastor crossdresser de Goiânia. A gente vai falar sobre esse vídeo que viralizou daquele pastor usando umas roupas assim, não muito convencionais para um pastor. A gente vai falar um pouco sobre a prática crossdresser, né? É arte, é gênero, é fetiche, o que é isso? E a gente também vai falar um pouco sobre a relação que cristãos têm com LGBTs. Relação de ódio, eu quero dizer. Enfim, falaremos sobre essa hipocrisia cristã aqui, nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero te pedir para que você ajude o Transmissão a continuar funcionando. Você pode fazer isso tanto se tornando membro daqui do canal, quanto também virando um apoiador do Apoia-se. Dessas formas, você contribui financeiramente mensalmente para que esse projeto continue existindo pelo máximo de tempo possível. Agora que eu já dei os recadinhos para vocês, a gente pode ir pro vídeo que foi o que fez você clicar nesse vídeo. Nossa, eu falei tudo errado, né? Vamos pro assunto do vídeo. Se você não sabe o que está acontecendo, na semana passada viralizou nas redes sociais um vídeo de uma pessoa, né? Parecia estar um pouquinho perdida, assim, perto de um bar, usando roupas assim, que era uma peruquinha Chanel loira, uma blusinha assim, né? Tipo, bem safadinha, e também uma calcinha azul. Essa cena, né, por si só, ela já chamaria bastante atenção. Mas chamou mais atenção ainda e viralizou muito porque essa pessoa, vestida desse jeito, que parecia estar um pouco perdida, era ninguém mais e nada menos do que Eduardo Costa. Eu não tô falando do sertanejo Eduardo Costa, eu tô falando do pastor Eduardo Costa. Você não conhecia ele? Eu também não conhecia, não. Mas ele é pastor, ele é cantor, né, cantor gospel, e ele já foi pego outras vezes vestindo uma calcinha. Esse pastor, né, ele é um crossdresser. Então, enfim, vamos aqui falar sobre o que é crossdresser. Crossdresser é uma prática de você usar roupas do gênero oposto ao seu gênero, né? Roupas, signos, maquiagem, essas coisas. Geralmente, né, quando a gente fala de crossdresser, a gente tá falando de homens que se vestem com roupas femininas. Mas, diferente quando a gente tá falando de uma transgeneridade, não tem uma quebra exata de gênero aqui. Pelo menos não de identificação de gênero e não de vivência de gênero. Enquanto uma pessoa trans, como é o meu caso aqui, por exemplo, que sou uma travesti, eu vivencio o gênero feminino o tempo inteiro, né? Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, e enquanto eu tô dormindo também, porque eu continuo sendo uma mulher mesmo quando eu estou dormindo, eu vivo minha vida enquanto uma mulher, né? Eu fiz modificações em todos os âmbitos da minha vida para vivenciar o gênero feminino, que é o gênero que eu me identifico, que eu me sinto mais confortável. Aí quando a gente vai falar dessa questão trans, a gente tá falando de uma questão tanto social, né, porque os nossos gêneros, as regras de gênero, elas são definidas por sociedade, e a gente vai ali vivendo, né, de acordo com essas regras ali, quebrando certas regras, quanto também por uma questão biológica, já que a gente tá falando de um comportamento humano, né, ele tem fator biológico também, né, e tem ali uma predisposição, algumas coisas aí, alguns achados. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão biológica, tem o melhor vídeo desse canal aqui do Transmissão, em que eu falo sobre essa questão. Você pode ver clicando no card aqui em cima, é o vídeo 456 desse canal. Mas enfim, enquanto transgeneridade tem toda essa questão, né, da disforia de gênero, que é algo que causa bastante sofrimento, que nos impulsiona a vivermos a nossa vida vivenciando, experienciando o gênero de identificação em todos os âmbitos dele, né? Quando a gente fala de crossdresser, não é bem assim.
Porque o cara que faz o crossdressing, ele continua se identificando enquanto homem, né? As famosas CDzinhas, elas continuam se identificando enquanto homem, mas se vestem ali com roupas femininas, passam uma maquiagem, né? Adotam um nome também feminino ali, pontualmente. Apenas para algumas situações específicas, apenas uma parte da vida dela tem aquela vivência de gênero. E se você está achando o termo muito parecido com drag queen, aqui vem o ponto de diferenciação que eu vou trazer para você. Porque enquanto a drag queen, ela também vivencia o gênero oposto em momentos pontuais da vida dela, né? Se você pensa na Lorelai Fox, por exemplo, ela vivencia o gênero feminino. Mas ela vivencia o gênero feminino apenas em alguns momentos. Na vida toda da Lorelai, é Danilo, né? E no caso da drag queen, tem toda uma questão artística, né? Tanto que são maquiagens, roupa, tudo assim, geralmente muito over, né? Muitas vezes inclui uma performance artística também, seja de lip sync, seja de um canto mesmo, né? No caso da Pabllo Vittar mesmo, da Gloria Groove e tudo, né? Seja de uma atuação e tudo mais, mas sempre envolve alguma apresentação, sempre envolve trabalho ali no meio e arte, né? Então, a arte drag é uma arte que também é um trabalho, é um ofício. É só você pensar como, por exemplo, um padeiro que coloca, né, uma roupa específica para ir para o trabalho dele. A drag queen também coloca uma roupa específica, né? Ela constrói uma imagem específica para trabalhar, para interpretar, para fazer essa arte dela. E aí, gente, vale destacar aqui que drag, eu tô falando muito de se vestir com roupas do gênero oposto, mas qualquer pessoa pode fazer drag. Tem mulheres cisgênero que fazem drag, e não só drag king, que aí seria se vestir com as roupas do gênero oposto, né? No caso de mulheres cisgênero, roupas masculinas, mas também tem mulheres cisgênero que elas fazem uma drag feminina também, né? E existem mulheres trans que também fazem drags femininas, existem homens trans que fazem drags masculinas e por aí vai. Qualquer pessoa pode fazer a arte drag, porque é uma arte, é uma performance. Então não tem aí uma coisa, enfim, não é específico de homens cis gays. Definitivamente não é. Mas, enquanto drag queen é uma arte, é um trabalho, é um ofício, crossdresser, não. Crossdresser, a pessoa, ela se veste com as roupas, e aí sim, do gênero oposto ao de identificação dela, para coisas muito pontuais. Geralmente, ela não tem nenhum ganho com isso, né? Eu digo geralmente porque às vezes podem ter crossdressers que pegam ali um ganho financeiro, mas de forma sexual, né, com trabalhos sexuais. Porque crossdresser geralmente está muito ligado à parte fetichista. Sabe aquilo que dizem, né, que certas pessoas conservadoras ficam falando que mulheres trans são homens fetichistas? Na verdade, mulheres trans não são homens fetichistas. Mulheres trans e travestis são mulheres trans e travestis. Agora, quando a gente vai pensar em crossdresser, quase sempre tem uma questão fetichista ali. Seriam homens que se vestem com roupas femininas, na maioria das vezes em um contexto sexual. Na maioria das vezes em um contexto de uma fantasia sexual, de realizar alguma tara ali, mas eles não vivenciam o gênero feminino o tempo inteiro. Passou aquela atividade sexual, eles tiram ali o vestido, tiram a maquiagem e voltam a viver a vida masculina deles. E isso não causa uma disforia de gênero, né? Nada disso causa disforia de gênero. É apenas mesmo a realização de um fetiche, como uma mulher cisgênero que se veste, sei lá, de empregado ou de policial para poder praticar ali um ato sexual dela. E eu sei, você pode estar pensando na problemática que tem você vestir fantasia de uma profissão, mas não é esse o ponto desse vídeo. Eu só tô trazendo para vocês que é uma questão fetichista, é uma questão sexual, é uma questão ali que tá ligada a um ponto muito específico da vida daquela pessoa. Não tem uma ruptura de gênero, não tem uma disforia de gênero, não tem uma euforia de gênero. Tem apenas
uma realização de vontade momentânea ali. Existem pessoas que praticam crossdresser sem ser exatamente por um motivo sexual, mas praticam crossdresser para, sei lá, alguma festa específica e tudo mais, né? Tem muitos gays que às vezes fazem algumas festas em que eles fazem crossdresser sem ter um intuito sexual, apenas para se divertir ali de alguma forma, né? Mas na maioria das vezes tem um intuito sexual, sim, na prática crossdresser. Então, é aqui que você precisa entender a diferença. Enquanto pessoas trans vivenciam o gênero a partir da disforia de gênero e tem essa ruptura de gênero em que a pessoa ela passa a viver a vida dela inteira vivenciando aquele gênero, né? Ficou estranha essa frase, passa a viver vivenciando. Mas ela passa a vida inteira dela experienciando aquele gênero por meio da disforia de gênero, então envolve a transição de fato. A drag queen é uma profissão, uma arte, né? Um ofício. E o crossdresser seria algo ali mais de brincadeira e de fetichismo. Pronto, tá aqui o que você precisa saber para entender essas diferenciações. E vale dizer que nem drag queens e nem crossdresser estão dentro de identidades de gênero propriamente ditos. Porque, como eu disse, essas pessoas elas não têm necessariamente uma crise de identidade de gênero ali, elas não têm uma disforia e elas não vão passar por uma transição. São coisas pontuais. Mas é importante entender também que tanto a arte drag quanto a prática crossdresser muitas vezes é usada como uma forma da pessoa ir se entendendo ali enquanto uma pessoa trans. Não é incomum que homens que faziam drag, de repente, eles comecem a entender que eles passam sim por uma disforia de gênero e façam uma transição para o gênero feminino, tornando-se assim uma mulher trans, uma travesti. Também não é incomum que pessoas, né, homens que fazem a prática de crossdresser, em algum momento percebam que tem uma disforia de gênero atrelada e também façam uma transição de gênero e se tornem mulheres trans e travestis. Foi assim com a Laerte, por exemplo, né? A Laerte, ela teve uma transição que foi mais tardia, né? Ela já tinha... Ai, não vou saber a idade que ela tinha, não. Mas ela já era ali quase idosa, eu acho, né? Ela tava de meia idade para um pouco mais, se não me engano. E ela começou sendo crossdresser, né? Era uma coisa ali que ela fazia para se divertir, às vezes no contexto sexual e tudo mais. E ela foi entendendo que os momentos em que ela estava vestida com signos femininos, ela tinha euforia de gênero, né? Que é quando você tem um momento de muito encaixe naquele gênero, né? Que você fala assim, caramba, é isso, tudo fez sentido. Então ela vivenciava muito isso quando ela estava com aqueles signos femininos e quando ela não estava, vinha a disforia de gênero, né? Então ela percebeu que tinha uma disforia e uma euforia de gênero atrelado a isso e a partir disso ela fez a transição dela. Mas, por si só, a prática crossdresser e a arte drag não têm relação com transição de gênero, portanto não estão dentro das identidades de gênero, estão dentro de performances de gênero, o que é diferente. Eu já expliquei para vocês a diferença. Mas agora que você já entendeu o que é uma crossdresser, vamos falar desse pastor CDzinha. O vídeo que viralizou é um vídeo assim, em que alguém tá filmando de longe, né? Ele não tinha ideia de que ele estava sendo filmado naquele momento. Era próximo de um bar, né, lá de Goiânia. E era assim, no meio da rua, né? Os relatos de quem filmou disseram que parou um carro, né? Essa pessoa ficou lá dentro um tempão e as pessoas ficaram meio curiosas e quando perceberam que era alguém que estava fantasiado, né? As pessoas ficaram meio apreensivas, assim, sem entender o que estava acontecendo, até ficaram com um certo receio de que fosse alguma coisa perigosa. Eu também não sei por que seria alguma coisa perigosa, né? Era à noite, era de madrugada, as pessoas acharam, ai não, tem um homem de peruca, pode ser perigoso. Não sei que perigo. Mas as pessoas ficaram meio apreensivas e até o momento em que essa pessoa saiu dali do carro e perceberam que era um homem vestido, né, com uma peruca, uma roupinha ali, e aí a pessoa começou a gravar, né? Nesse vídeo que a gente vê ali o pastor, e nossa, gente, saiu tanto meme disso, né? Do outfit, da frase da Andressa Urach, né? Falando de botas brancas, cabelo bem loiro, né?
uma blusinha, enfim. Saiu muito meme disso mesmo, né? Da nossa Sister Hong brasileira. E aí, nesse vídeo a gente vê, né? Esse pastor com essas vestes ali, que parecia estar meio perdido, e ele batia o cabelo toda hora assim, né? Porque ele virava assim o rosto, só que ele não virava apenas assim, ele virava assim. Pro cabelo bater, né? Pra bater o cabelinho. Enfim. Então tinha toda essa questão e ele olhando muito pros lados, assim, né? Depois ele volta, depois voltou pro carro e foi embora, né? E o vídeo, ele viralizou muito, principalmente por ser um pastor. Se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente iria viralizar, porque virou uma situação cômica ali. Mas quando descobriram que era um pastor, aí pronto, aí que a coisa viralizou mesmo. Esse pastor em questão, né, é o Eduardo Costa, e ele, como quase todos os pastores, ele tinha pregações bem moralistas, né, bastante moralistas mesmo. Eu não achei informação se ele era ou não LGBTfóbico. Eu vi algumas pessoas dizendo que ele, né, pregava LGBTfobia, né, pregava aversão a pessoas LGBT dentro dos seus cultos, né, na igreja e tudo mais, mas eu não achei nenhuma informação que pudesse ser mais, assim, crível, né? Quer dizer, não exatamente crível, mas mais certa de que era verdade. Então, como eu não tenho essa certeza, né, vou deixar aqui só pelo que a gente mais vê dentro de culto, que é de fato pastor sendo bem conservador, né, em vários aspectos, principalmente no que diz respeito a pessoas LGBTQIA+. Porque o cerne da religião cristã tem homofobia dentro dele. E eu não vou entrar aqui no parâmetro de ai não, mas na Bíblia não diz isso, não sei o quê, porque na Bíblia não diz mesmo não. Mas as Bíblias atuais dizem, e eles seguem essas Bíblias atuais, e são séculos de LGBTfobia sendo propagadas pela igreja, né? Eles são os maiores propagadores de LGBTfobia que existem, né? São os cristãos. Então é muito provável que sim, que ele tivesse um posicionamento LGBTfóbico ali dentro, né, dos seus cultos. Mas muita gente disse que ele tinha uns posicionamentos meio moralistas mesmo, né? De ser muito moralista quanto à vida dos fiéis dele, né? Samantha do futuro com um coque meio torto aqui pra dizer pra vocês que eu tinha pesquisado muito mal. Porque sim, o pastor CDzinha, ele tinha falado coisas bem homofóbicas em culto, sim. Tinha vídeo dele, né, falando algumas coisas assim bem problemáticas, né, sobre adultério e sobre gays e sobre LGBTs, e falando inclusive que quem pecasse ia morrer. Eu encontrei a matéria do Metrópolis depois, porque eu tinha visto essas coisas, mas o vídeo mesmo não tinha chegado até mim, né? E eu tinha visto essas coisas assim, mas do povo falando que ele era homofóbico, mas agora eu vi a matéria no Metrópolis, eu não tinha procurado direito, né? Burra, mas procurei, achei, tá aí. Ele de fato era um desses hipócritas do caralho que fica falando mal de LGBTs enquanto coloca uma calcinha e vai dar o seu rolezinho ali na rua, na frente de bar, fazendo suas investigações. E aí a gente tem que debochar sim, porque esse povo esse povo inferniza a vida de LGBT o tempo inteiro. Esse povo são responsáveis pelos números absurdos de violência contra pessoas LGBT que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo. Eles ficam propagando essa ideologia de ódio em cima da gente, né? Eles são responsáveis para que hoje em dia nós sejamos um dos principais alvos do fascismo. Então, eles têm sim que sofrer esse deboche quando eles são pegos nessa hipocrisia absurda, né? Eles têm que sofrer esse deboche. E agora que eu já vim aqui dar esse meu parecer, vamos voltar para essa Samantha do passado, que tava com o cabelo mais arrumadinho e não com esse coque torto. Vamos lá. E aí, gente, ele resolveu dar um pronunciamento, né? Um pronunciamento muito esquisito, né? No Instagram dele e tudo mais. E assim, era um pronunciamento dele falando com a esposa dele do lado, né? Que é pra trazer um reforço de heterossexualidade. Então tava ali a esposa dele do lado.
totalmente desconfortável, os dois estavam totalmente desconfortáveis, né, porque uma situação dessa não tinha como não estar desconfortável. Ela não fala nada, ela só fica lá do lado dele e ele vai contando tudo. Ele fala que ele estava em uma investigação pessoal. Ele não fala que tipo de investigação era, né? Mas ele diz que era isso, que ele estava num momento ali de investigação pessoal. Ele foi filmado naquele momento. Tentaram extorquir ele, né? Tentaram chantageá-lo, disseram que se ele não enviasse uma certa quantia de dinheiro, o vídeo seria divulgado e ele decidiu peitar. Ele disse que a esposa dele já sabia dessa investigação que ele estava fazendo, então ela já sabia que ele estava na rua daquele jeito. E eles decidiram que eles não iriam cair na chantagem, iriam peitar o que fosse acontecer, né? E aí é isso, né? Como eles não pagaram, o vídeo veio à tona. A gente não tem muita certeza se de fato ocorreu essa questão da chantagem, né? A gente não sabe muito bem como é que isso aconteceu, não, né? Mas enfim, ele disse que teve essa chantagemzinha aí. Mas o ponto é que era uma investigação pessoal. Gente, que tipo de desculpa é essa? Uma investigação pessoal? Isso não faz nenhum sentido. O que ele estava investigando? Tipo, não faz o menor sentido essa explicação, né? Ele, sei lá, de repente virou um policial infiltrado, só que ele é um pastor que não é policial. Não fez o menor sentido. O menor sentido, né? Não temos aí nenhuma ideia de que tipo de investigação que ele estava fazendo, mas essa não foi a primeira vez. Então, se ele está fazendo alguma investigação, essa investigação é bastante longa, porque ele já tinha sido flagrado anteriormente, há um tempo atrás, também no meio da rua de calcinha, dessa vez com uma calcinha mais cavada, né? Com ali uma tanguinha, quase um fio dental, né? E no vídeo ele ainda ajeita assim a calcinha e tudo. Eu acho que foi em vídeo de segurança esse outro, né? Porque assim, é um vídeo em preto e branco e tudo mais, né? E é um vídeo em que ele estaciona o carro, né, em uma rua, sai, fica ali um tempo na calçada, né, olhando ao redor, ajeitando a calcinha e tudo mais, né, e aí depois ele volta pro carro e sai dirigindo e vai embora. E também vieram alguns relatos, também aquilo. Relato não dá pra gente ter muita certeza, mas disseram que uma ex dele pediu o divórcio porque ele ficava, ela descobriu que ele ficava vestindo, né, as roupas dela e tudo mais. Quer dizer, não ficou muito claro se eram as roupas dela ou se eram roupas dele, mas ele ficava usando roupas femininas ali, ela teria terminado com ele por conta disso. Então lá em Goiânia já tinha muita gente que sabia disso que acontecia, né? Do pastor que vestia umas roupinhas femininas e ia ali pra rua, né? De cabelo bem loiro, né? De botas brancas, uma blusinha curta. Mentira, eu nem sei se ele usava botas brancas, mas enfim, né? Bem Imola ali no meio da rua. E aí, vamos conversar aqui sobre a questão da hipocrisia cristã. Porque, gente, tem muitos cristãos, tem muitos pastores que são LGBT de alguma forma. E aqui eu nem acho, né? Quer dizer, não é nem que eu nem acho, é que não tem como saber se esse pastor ele é LGBT, né? Eu sei lá qual é a identidade de gênero e qual é também a sexualidade dele, não sei, vai saber, né? Mas o ponto é que crossdresser é uma prática que está muito ligada a pessoas LGBT, né? Então, sei lá, pode ser que seja uma pessoa LGBT, não vou aqui dar nenhuma afirmação. Mas não é incomum a gente ter líderes religiosos que sejam LGBT, líderes religiosos de religiões cristãs que sejam LGBTs. Se vocês soubessem o tanto de pastor que tem no Grindr, no Scruff e afins, quer dizer, talvez vocês até saibam, né? Talvez vocês já tenham pegado esses pastores. Talvez você que está me assistindo seja um desses pastores. Mas o ponto é que tem muitos deles, né, que estão ali saindo com outros homens, mas que eles têm na vida pública deles toda essa pose macho, toda essa pose LGBTfóbica. Muitos até, né, dizem que quando você é muito homofóbico é porque você é gay, rustido e tudo mais. Não gosto desse tipo de facilitação também, né, de discurso, porque não é bem assim, né? As pessoas são ensinadas a odiar também. E eles são ensinados a odiar, né? E eles acabam com esse ódio tão internalizado que eles propagam esse ódio. No caso aqui falando
dos pastores que são gays ou bissexuais, e que ainda estão ali enquanto pastores e propagando LGBTfobia, né? É um auto-ódio muito grande. Porque, assim, a gente tá falando de uma pessoa que cresceu em um contexto religioso, né? Ela cresceu ali com aquela ameaça do inferno, com toda essa culpabilização do pecado e tudo mais, né? Das definições do que seria pecado, que coloca pessoas LGBTQIA+, como servos de Satã, né? Pessoas que são atentadas pelo demônio, pessoas que não vão subir para o reino de Deus e tudo mais. E as pessoas, elas internalizam esses medos, né? Porque elas realmente acreditam nisso. Bom, de pastor nem todos, mas estou aqui partindo do pressuposto de que eles acreditam nisso, né? Porque tem muita gente que vê ali também em se tornar pastor uma forma de conseguir muito dinheiro. Não necessariamente a pessoa acredita naquilo, né? Muitas vezes a pessoa, ela só tá vendendo mesmo aquela liturgia porque ela quer dinheiro, né? O que deve ter de pastor que é ateu aí, caralho, deve ter muito. Mas a pessoa, né, que ela cresce acreditando nisso, ela cresce com uma culpa muito grande, com um medo muito grande. O medo de estar desagradando a Deus, né? O medo de ir pro inferno, o medo do pecado, né? Tipo, ela vai crescendo se achando uma abominação. E muitas vezes ela tenta se regrar tanto que ela vira um líder religioso ali, né? Pra tentar se encaixar no máximo possível daquilo que seria o esperado de Deus, né? Putz, eu tenho aqui esses pensamentos que eu não deveria ter, então eu vou servir a Deus no máximo que eu puder para balancear esses meus pensamentos. A gente vê muitos padres, inclusive, né, indo por esse caminho, se tornando padres, porque vem no celibato uma forma de reprimir esse pecado de ser LGBT, né? Então, a gente vê essas movimentações acontecendo aí o tempo inteiro dentro do cristianismo. Então, tem uma hipocrisia muito grande no meio disso tudo. Porque, obviamente, né, a pessoa que ela passa por essa culpa cristã tão forte, ela é uma vítima, né? Ela é uma vítima de toda a LGBTfobia que é propagada dentro do cristianismo e que molda essas pessoas. Então elas são vítimas. Mas a partir do momento que ela começa a espalhar essa LGBTfobia, ela deixa de ser uma vítima e se torna um agressor. Ela até continua ali sendo vítima também? Continua, mas ela é um agente da opressão. Ela se torna isso, um agente daquela opressão. Então, por mais que tenha muito de auto-ódio aí, né? Por mais que tenha muito de sofrimento interno e tudo mais, tem também a propagação do ódio. Então, tudo isso para dizer que eu não tenho compaixão nenhuma por essas pessoas. Porque algumas pessoas falaram que deveria ter acolhimento, né? Que a gente não deveria estar julgando ele. Teve muita gente, inclusive, né, que falou que por nós sermos pessoas LGBT, a gente deveria ser empático com ele. Gente, eu não tenho que ser empática coisa nenhuma. A gente tá falando de alguém que propaga uma ideologia de extermínio contra pessoas LGBTQIA+. Que empatia que eu vou ter com essa pessoa? Ah, não sou obrigada a ter empatia não, e não vou ter, né? Não vou ter nenhuma empatia não. Porque é isso, a gente tá falando de uma pessoa que é um agente, ele é um agente da opressão. Existem, né, alguns casos aí famosos de pastores que praticavam terapias de conversão sexual, né, ou seja, torturavam outras pessoas que eram LGBT, e que depois esses pastores eles largaram a igreja, né, pararam de fazer essas terapias e se assumiram LGBT, né, que era o cúmulo do auto-ódio. Você se odiar tanto por ser LGBT que você tenta, que você sai torturando outras pessoas para que elas deixem de ser LGBT também. Só que acaba que isso não existe, você não consegue deixar de ser LGBT, é uma coisa que está intrínseca em você. É uma coisa que é muito mais forte do que qualquer opressão que você possa jogar em si mesmo. Então, eles acabam tendo válvulas de escape. Muitos continuam dentro da fé e fazem coisas às escondidas, né? Como, por exemplo, colocar uma peruquinha Chanel, uma blusinha, né? Um croppedzinho e uma calcinha e sair andando pela rua achando que tá super disfarçada. Outros, né, abandonam essa vida religiosa, ou pelo menos abandonam
esse entendimento LGBT-fóbico da religião e tudo mais, que aí eu acho mais digno, né? Porque pelo menos abandonou essas coisas, mas não apaga ainda assim todo o mal que essa pessoa propagou, né? Porque quando a gente tá falando de quem fazia terapia de conversão sexual, por exemplo, a gente tá falando de tortura, né? E pessoas podem ter tirado a vida delas por conta dessas torturas. Então, assim, não isenta de nada a pessoa, né? A pessoa fez algo terrível, mas pelo menos, né, alguns tentam ali remediar depois. Mas esses que fazem as escondidas, eu tenho muita raiva dessas pessoas. Porque é uma hipocrisia muito grande de estar ali durante o dia, né, falando que pessoas LGBT vão pro inferno, né, propagando um ódio a pessoas LGBTQIA+, passam a vida tentando acabar com direitos de pessoas LGBTQIA+, ali, e aí à noite coloca uma calcinha e um cropped e vai curtir ali, né, a vida. Ah, vai se fuder, né? Puta que pariu, que raiva que eu fico disso. Que raiva que eu fico disso. Porra! Se você quer curtir a vida de LGBT, então para de propagar ódio contra LGBTs, tá? Para de propagar ódio contra LGBTs. E aí você pode estar aí querendo falar sobre igrejas inclusivas e tudo mais. Sim, existem umas igrejas que são inclusivas, a maioria delas não é inclusiva coisa nenhuma, né? Não é, só finge ser inclusiva. A maioria realmente não é inclusiva. Mas existem algumas que são inclusivas, como por exemplo, né, a igreja que o pastor Henrique do PSOL, ele, não sei se ele ainda é pastor dela, né, mas pelo menos que ele era pastor dela, não sei se ainda é não, sei lá também. Mas existem algumas igrejas que são inclusivas, mas a maioria das igrejas cristãs não são. A maioria das igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, não são inclusivas. A maioria delas diz que LGBTs vão pro inferno, que LGBTs são coisa do demônio. E é muito hipócrita você ficar falando isso durante o dia e à noite tá lá no Grindr ou tá andando na rua de forma bem ímola, né? É bastante hipócrita fazer isso. Mas tem uma coisa que cristão ama, é ser hipócrita mesmo. Mas enfim, depois eu ainda vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre essa hipocrisia cristã, né, com pessoas LGBTQIA+, e aí vai ser um vídeo que eu vou falar sobre a questão da pastora da Ludmilla, né. Vai sair esse vídeo, mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Então comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo, né? Da pastora investigativa ali com a sua calcinha, né? Munida apenas de uma calcinha, de um cropped, de uma peruquinha Chanel e um sonho de fazer uma investigação por Goiânia. Comenta o que você achou. Se você não tem o que comentar, coloca um emoji daquela bonequinha que tem um cabelinho batidinho aqui assim, né? É um cabelinho Chanelzinho. Joga aí esse emojizinho aí pra mim, porque assim, né, você ajuda no engajamento desse vídeo. Você também pode dar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e vai distribuir para mais pessoas. E também copia esse like e sai distribuindo por aí, porque também me ajuda a chegar em mais pessoas. Não esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais! E pensem melhor no outfit que vocês forem usar quando vocês forem fazer investigações, tá? Porque, ai gente, aquela peruca não tava muito boa não, tá? Pensem no outfit melhor.